nós queremos agora ouvir o Senhor. Manifeste também através da palavra, que não seja eu, mas o Senhor através de mim. E que eu não fale nada de mim mesmo, mas não deixe de entregar tudo aquilo que está no seu coração para nós como igreja. É um chamado à oração, é um alerta para a oração. E nós queremos sair daqui entendendo o nosso posicionamento no Senhor. E assumindo essa responsabilidade no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Irmãos, eu quero... Aí, por enquanto acho que tá bom. Eu quero falar... Põe na tela aí, por favor, o tema. Oração, um estilo de vida. Eu acho que uns 2, 3 anos eu ministrei essa palavra. De vez em quando Deus manda a gente repetir, né? Se Ele manda repetir é porque de repente Ele está nos chamando para esse lugar de podermos... e de repente entender aquilo que nós estamos falhando, ou nos alinharmos àquilo que é o querer e a vontade de Deus, né? A palavra conferência, né, que a gente usa muito relacionada à igreja, ela é justamente conferir. Então, eu queria que você hoje conferisse a sua vida no que diz respeito à oração. Será que a oração, e assim deveria ser, é um estilo de vida para nós? Ou é algo que é esporádico, pontual? Por exemplo, será que eu oro só quando existe uma necessidade? Quando, no ditado popular, o calo aperta? Será que a minha vida de oração é baseada apenas em uma reação daquilo que está acontecendo na minha vida? Ou eu tenho uma vida de oração independente do que está acontecendo? Então, eu queria falar sobre isso um pouquinho. A oração como um estilo de vida, ainda mais nos dias de hoje, que tantas coisas ocupam o nosso dia, tantas coisas roubam o nosso tempo. Semana passada, por exemplo, nós tivemos a lição do GC, foi sobre o tempo, né? Como administrar o tempo e etc. Aí, no momento que estávamos aqui reunidos, eu fiz a pergunta, falei, irmãos, o que rouba o nosso tempo hoje? Unânime. E eu creio que você vai concordar, o celular, rede social. É um trem que se a gente não policiar, irmão, você começa ali, 5 minutinhos, na hora que você foi 10, 15, meia hora, você nem viu o tempo passar. Então a modernidade, e aqui eu não estou indo contra, que bom, glória a Deus, o celular hoje é uma ferramenta nas nossas mãos, mas a modernidade tem nos roubado o tempo. A modernidade tem feito nós trocarmos um estilo de vida de oração por tantas outras coisas, e aqui eu abro um parênteses, coisas que muitas delas não nos edificam, não traz nada de benéfico para nós, a não ser treinar a nossa mente cada vez mais, para que cada vez mais sejamos acelerados, para que cada vez mais queremos resultados rápidos com o menor esforço possível, e cada vez mais a nossa mente tem sido capturada com isso. A gente está chegando num nível que a gente não está tendo paciência para mais nada. Eu já falei sobre isso, o miojo que antigamente é 3 minutos para ficar pronto. Com 1 minuto e meio a gente já está querendo desligar o fogo e comer ele ao dente. É mentira ou verdade? Ué. Por quê? Mas isso aqui é treinamento na mente. A nossa mente está sendo treinada para isso. Você não consegue ouvir um áudio, por exemplo, no 1x. Quem aqui é um santo, cheio de Espírito Santo, que ouve áudio 1x? Vocês? Meu Deus do céu, parabéns para vocês, viu? Mas é áudio de 1 minuto, né? Enquanto você vê lá 5, você não põe no X, não. Quando tem 5, 10 minutos, você não põe um X, não. Não vem com essa, não. Não pode mentir, você está na casa do Senhor. Você vê 10 minutos, você fala, não, 1x não dá. 1x é muito tempo, 10 minutos. Você vai lá para 1.2 rapidinho. Apertei sem querer aqui, perdi a mensagem. Mas, transcrever. Calma, isso é um debate para o nosso podcast, calma. Então vem cá. Então, o que eu quero que você entenda, o chamado de Deus para nós como igreja, como povo de Deus, é termos sim um estilo de vida de oração. Não pontual, não trocando, não negociando, não deixando para uma segunda opção. Não, a oração tem que ser a primeira opção do cristão. Aí, vou usar um texto no Velho Testamento, Êxodo 30, 7 e 8. Arão
queimará sobre ele o incenso aromático. Depois eu vou falar o que significa incenso aqui no texto, ou na Bíblia. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde, ou seja, no finalzinho da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante ao Senhor pelas vossas gerações. Então o texto aqui, irmãos, ele já traz uma orientação muito clara para o sacerdote chamado Arão. Aqui nós estamos falando do Velho Testamento, ali na casa de Deus, o tabernáculo, acerca de queimar esse incenso pela manhã e também ao final da tarde, ou no crepúsculo. E aí, irmãos, há uma forma de nós olharmos para esse episódio no Velho Testamento, hoje, porque o Velho Testamento, ele ilustra o Novo, enquanto o Novo vai explicar o Velho Testamento. Então, vamos entender aqui o papel de Arão. O papel de Arão era ser um mediador entre Israel e o povo de Deus. Como a própria pastora já orou aqui no início, nós chamamos do intercessor, que é estar na brecha. E a palavra intercessão é a junção de inter e sessão, que significa aquele que se coloca entre duas seções, entre duas realidades. Ou seja, o intercessor é aquele que se coloca entre a terra e os céus, clamando por algo ou por alguém. Então, esse era o papel de Arão, esse era o papel do sacerdote no Velho Testamento. Era aquele que se colocava diante de Deus e do povo em intercessão, na brecha, entre duas realidades, entre duas seções. Então, isso era para aquele que era escolhido por Deus para exercer essa chamada intercessão. Era aquele sacerdote. Naquela época, que é bom frisar, nem todos eram sacerdotes. Era um povo separado. Era um povo escolhido, eram algumas pessoas. Isso precisa você entender, porque quando eu chegar na nova aliança, vou trazer uma realidade que é para mim e para você. Então, era alguém que ministrava diante de Deus. O intercessor, como eu falei, é aquele que fica entre os céus e a terra. Agora, uma coisa que eu e você precisamos entender. Quanto mais responsabilidade é nos dada por Deus, mas nós temos que entender que precisamos assumir um nível de intercessão maior. Quanto mais Deus te dá, mais Ele requer de cada um de nós um tempo maior de oração e de intercessão. E aqui também é bom frisar, eu não estou falando que a intercessão, ela é apenas papel de um ministério que se chama intercessão. Porque senão a gente terceiriza tudo para eles e não assume a nossa responsabilidade como intercessores. Porque nós achamos que o ministério de intercessão está na igreja somente para interceder, não só por eles, mas por toda a igreja. É lógico que, quando nós falamos que existe um ministério de intercessão, nós entendemos que eles fluem mais na oração do que propriamente cada um de nós. Nós entendemos que de repente Deus vai dar algo para eles que não vai dar para nós. Nós entendemos que de repente eles têm uma visão de um cenário que eu e você não temos, porque eles foram chamados para este lugar de intercessão. Mas a Bíblia nos diz, a Bíblia nos afirma que todos nós precisamos orar. Eu estou falando isso porque até que hoje diminuiu, graças a Deus, mas nós já tivemos um tempo aqui na nossa igreja, onde que tudo que acontecia, a gente jogava para intercessão. Ah, o dente está doendo, manda lá no grupo da intercessão para eles orarem. Ah, não sei o que aconteceu, então manda lá para o grupo da intercessão que eles vão orar. Parecia que era só a responsabilidade deles e aquela pessoa que estava direcionando a oração para eles, não cumpriu o papel chamado de Deus para eles, que era também de interceder. Então nós precisamos entender, existe um grupo, existe um ministério, mas isso não quer dizer que somente eles têm que orar. A mesma coisa que eu posso pontuar acerca do evangelista. Tem pessoas que têm esse chamado primário para ser um evangelista. Mas não quer dizer que eu e você, de repente, não tem esse chamado primário, que a gente não vai, como é que fala, gente? Falar de Jesus, evangelizar. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, olha como essa questão da intercessão
E quando você é chamado para estar neste lugar de interceder, é uma responsabilidade que essa pessoa tem, que ela não pode vacilar. A gente teve a reunião toda quarta-feira, a gente tem discipulado lá com o pastor Isaías. Aí, esse domingo, essa quarta agora, a pastora Lídia, que é líder da intercessão da Lagoinha Global, estava junto conosco. E ela trouxe um relato interessante. Ela contou que, certa feita, ela estava no culto na Matriz, e ela foi escalada para interceder pelo pastor Isaías que estava ministrando. Preste atenção. E ela foi chamada para interceder pelo pastor Isaías que estava pregando no culto. Ela falou que, fração de segundos, ela pegou o celular e distraiu para olhar alguma coisa. Naquele exato momento que ela olhou, eles hackearam o telefone dela. No momento que ela ligou o celular para acessar a mensagem, eles hackearam o telefone dela. Vocês estão entendendo que quem é escalado, quem é chamado para essa posição, vou voltar um pouquinho na administração. Quanto mais responsabilidade lhe é dada, mais o Senhor exige de você. E aí você precisa estar ligado. Olha só, 1 minutinho, segundos que ela pegou o celular e eles hackearam. Eu lembro também de um outro testemunho, isso aí foi na escola de oração que eu fiz lá na Izenete, que eles tinham, porque quando havia o Diante do Trono, que eles faziam shows, cada lugar eles colocavam um intercessor. Tinha intercessor, por exemplo, ficava debaixo do palco. Aí, essa mulher que estava intercedendo, ela saiu do lugar dela para ir no banheiro. Quando ela saiu para ir no banheiro, a caixa que ela estava debaixo da caixa, a caixa queimou. E será que é só coincidência? Será que é só coincidência, irmãos? A caixa exatamente que ela estava posicionada, ela saiu para no banheiro, a caixa queimou. Então nós precisamos entender que nós não podemos brincar. O mundo espiritual é mais real do que qualquer outra coisa. E exige de nós uma postura de intercessores, ligados, atentos. Porque fração de segundo pode acontecer alguma coisa. Porque se interceder é estar na brecha, quando eu saio da brecha, a brecha fica exposta. Se interceder é estar naquele lugar, porque brecha o que é? É uma abertura, vamos supor, no muro. É uma abertura que aparece no muro. É uma fresta, é uma brechinha. Então, se eu estou na brecha, eu estou tampando aquela brecha, aquele lugar que abriu, presta atenção, aquele lugar que abriu, eu sou responsável por tampar ali. Se eu saio, aquela brecha fica exposta. Então, entenda uma coisa, a gente precisa ficar ligado, porque fração de segundo pode nos roubar a bênção, fração de segundo pode acontecer qualquer coisa, fração de segundo pode mudar a história. Então, fica ligado. E aqui, volto a repetir, é lógico que existe uma responsabilidade sobre o ministério de intercessão, que eu e você não temos, porque eles foram chamados para estar ali, mas isso não tira de nós a responsabilidade de sermos intercessores. Posso ouvir um amém? Amém. E aí então a gente chega na chamada nova aliança. E o que tem de importante nessa nova aliança? Que a partir da nova aliança, a partir de Jesus Cristo, a partir do sangue de Cristo derramado, a partir de Cristo ser crucificado e depois ressuscitar, não existe mais um grupo apenas de sacerdotes, não existe mais um grupo apenas separado para ser intermediário, para interceder. Não, a Bíblia vai dizer que a partir de então, todo aquele que tem uma aliança com Jesus, todo aquele que confessou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, todo aquele que faz parte da chamada família de Deus, ele se torna um intercessor. Então a responsabilidade que estava sobre Arão no Velho Testamento agora repousa sobre cada um de nós. Está sobre a Gladys, está sobre a Mara, está sobre a Renata, está sobre a tia Dedê, está sobre o Érico. Vocês conseguem compreender? Então, irmãos, você é um intercessor. Querendo ou não, já é o chamado de Deus para a sua vida. Querendo ou não, você já foi chamado por Deus para ser um intercessor. Para estar entre essas duas realidades, clamando por algo ou alguém, orando por algo ou alguém. Não dá para você retroceder quanto a isso. Você pode não estar exercendo esse papel, é diferente. Mas que ele compete a mim e a você, isso já está estabelecido. Todos nós passamos a ser intercessores
segundo as Escrituras, depois da chamada nova aliança. Então, é responsabilidade minha e sua estar na brecha. É responsabilidade minha e sua clamarmos. É responsabilidade minha e sua orarmos. Agora, o texto que nós lemos em Êxodo 30, versículos 7 e 8, vai dizer que ele queimava o incenso. Então vamos entender aqui o que seria esse incenso. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos, prostrando-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. Então, o que seria esse incenso segundo a Bíblia? São as nossas orações que sobem a Deus. Aí, a gente precisa entender que é lógico que que Deus não tem nariz, né, irmãos? Deus, ele é espírito. Deus, ele não tem um corpo físico. Deus, ele é espírito. Então, esse cheiro de incenso, quando fala que o cheiro sobe, que é suave as narinas de Deus, Deus, ele usa algumas figuras que nós entendemos, nós humanos entendemos, para a gente poder entender a expressão que Deus está querendo demonstrar na palavra. Para nós entendermos as reações de Deus. Então, uma coisa precisa ficar bem clara: Deus não tem nariz, Deus não tem corpo, Deus, ele é um espírito. Mas ele usa essa figura que nós entendemos para nos conectarmos melhor à palavra. E a oração, ela nada mais é do que muitas coisas na nossa vida, uma disciplina. E disciplina, olha que interessante, é a conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. É lógico, irmãos, que para nós mantermos uma vida de disciplina diária é difícil. Nessa correria do dia a dia, tantos afazeres que nós temos, mas também é fato que nós não podemos usar isso como desculpa. Nós devemos batalhar para que todos os dias nós tenhamos sim um tempo de oração com o nosso Deus. E isso não pode ser desculpa para mim e para você. Isso não pode ser uma desculpa, falar assim: nossa, é tanta tarefa, é tanta coisa que eu tenho que fazer, eu não tenho tempo de orar. Não, irmãos, de repente falta uma organização nossa acerca do nosso tempo. De repente falta, vamos ser sinceros, igual eu falei na célula, na terça-feira, os irmãos assim, cada um trouxe um argumento. E eu falei assim: irmãos, vamos ser sinceros, o que falta para nós é prioridade. Porque tudo que é prioridade a gente dá um jeito. Tudo que é prioridade, irmão, a gente dá um jeito. A gente acorda mais cedo, a gente dorme mais tarde, a gente deixa de comer. Então, a gente precisa parar de dar essas desculpinhas e tratarmos a oração como prioridade. Achei interessante uma certa feita uma fala da Amália, que a gente estava falando sobre porque às vezes chove, as pessoas não vêm no culto. E desde quando chuva é desculpa para a gente não vir ao culto? Porque segunda-feira você vai trabalhar, chovendo ou não. É ou não é? Terça-feira você vai, liga para o chefe. Ó, chefe, ó, não, está chovendo, chefe. E essa semana eu fiz escova. Você vai ter essa cara de pau de falar com seu chefe? Essa semana eu fiz escova, chefe, e se eu sair, você sabe, né? Vou chegar e o cabelo igual um cocar, assim, ó. Então, faz sentido a fala da Amália. Não está chovendo, eu não vou no culto. Então tá, então segunda-feira você não vai trabalhar, lindão, porque está chovendo, né? Então a gente precisa entender, vamos amadurecer essa manhã? Vamos sair desse nível de dar desculpa? O Luiz Hermínio, ele tem uma frase interessante. Quando chegaram para Saul, Samuel chegou para Saul, que Saul tinha que ter exterminado tudo, né? E Saul não fez isso, aí acabou perdendo o trono, foi passado para Davi, o trono perpétuo. Aí, o princípio que o Luiz Hermínio traz é interessante. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Saul tinha que ter arrependido, porque a ordem não foi guardar os despojos da guerra, foi acabar com tudo. Tivesse arrependido, tinha resolvido o problema, mas ele tentou argumentar. Esse é que é o nosso problema. A gente tenta argumentar demais, vamos arrepender. Vamos ser sinceros, falei semana passada, vamos ser humano com Deus. Ô Deus,
Ó, eu não estou priorizando, só me ajuda aí. Ô Deus, o negócio é o seguinte, Deus, o meu tempo eu estou gastando mal. O que a gente faz? Quebra meu celular, você tem coragem de fazer essa oração? Tem coragem, irmão? Quebra meu celular, acaba com a televisão de 65 polegadas, dá um jeito aqui. Faz o que for preciso para eu priorizar a oração. É lógico que a Bíblia vai dizer para nós entrarmos para o nosso quarto, termos um tempo com Deus. Mas orar pode ser em qualquer lugar, qualquer momento. Está fazendo comida? Você pode estar orando, conversando com Deus. Está tomando banho? Vai conversar com Deus. A gente não precisa marcar um horário. Com Deus não precisa marcar horário. Qualquer momento Ele está disponível para você. Então, qualquer situação, você está no carro. Hoje em dia você não vai ser taxado como um louco. Você põe um fone e vai conversando. A pessoa vai achar que você está no telefone. Você está falando com Deus. Hein? Você troca a palavra Deus por uma palavra mais carinhosa. Meu mozinho. Ô mozinho, olha aqui, mozinho. A pessoa nem vai falar, você não está doida, não. Então, vamos amadurecer, vamos parar de dar desculpa. O que está faltando para nós é uma prioridade. É de remirmos melhor o tempo, é de parar de repente, eu não sei se eu estou falando é com você, mas diminuir o tempo de tela, diminuir o tempo da televisão, eu não sei, você sabe melhor do que eu, aonde ou o que tem roubado seu tempo. Amém? Esse silêncio sepulcral diz muito. E até por isso é que nós criamos o relógio de oração. Porque o relógio de oração nos disciplina de alguma forma. Porque são pessoas compromissadas com o horário de estar aqui. Então a gente está, pelo menos na quinta, gerando disciplina. Porque eles estão participando, quando um não dá, o outro vem em copo, né? Pode acontecer alguma circunstância, mas o relógio não para de funcionar. Então, de alguma forma, a gente está gerando essa disciplina nos irmãos. Então, de quem é a responsabilidade, a partir de agora, de encher a taça de Deus de oração? Olha para esse irmão aí. Fala com ela, a responsabilidade. Fala com ela, a responsabilidade é sua, mas a responsabilidade também é minha. Porque quando você joga pra ele, aí é bom, né? Aí você foi assim, enche a boca pra falar. A responsabilidade é sua, seu miserável. Por que você não tá orando? Você tá vendo o pastor falando, tem que orar. Aí você vira pra você, meu pai, a responsabilidade também é minha, né, Jesus? Então, a partir da nova aliança, irmãos, a responsabilidade não é somente do ministério de intercessão. Todos nós temos a responsabilidade de enchermos as taças de Deus com incenso, ou seja, com as nossas orações. Sem oração, o sacerdócio está corrompido. Vou repetir, sem oração, sacerdócio está corrompido. Sem incenso, sem as nossas orações, nós não agradamos a Deus. Será que podemos afirmar que essa geração é uma geração que ora pouco? Será que eu estou sendo muito extremista em afirmar que essa geração, ela ora muito pouco? Será que eu estou falando besteira aqui no púlpito? Que essa geração tem pouco tempo com Deus em oração? Leonardo Ribeiro diz assim: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. No curso de oração que eu fiz com a Zenete, ela fala sobre isso. Nenhum ministério é maior do que uma vida de oração. Nenhum ministério começa se não for pela oração. Nenhuma pregação começa se não for por uma oração. Nenhum cântico é entoado no púlpito se não for por meio ou início de uma oração. Nenhum discipulado, nada acontece se não tiver oração primeiro. É por isso que a oração tem que ser um estilo de vida. O que eu vou dizer pode parecer duro, mas é a pura realidade. Crente que não ora está desviado e a ficha ainda não caiu.
Irmão, pastor, você está doido? Então não. Como eu digo que amo a Deus e não me relaciono com Ele? Porque tem várias formas de Deus falar comigo, com você. Igual está usando essa mula aqui agora para falar. Mas só existe uma forma de comunicar com Deus, que é através da oração. Então, um crente que não ora já desviou, só não, a ficha não caiu. Como eu vou falar que amo a Denise e não converso com a Denise? Como que eu falo que a Denise é o amor da minha vida? Amor, vai pegando, vai pegando. Como que eu falo que a Denise é o amor da minha vida e não converso com ela? Que relacionamento é esse? Tudo bem que ela é igual a Deus, quase sempre está certa. Ou melhor, todas as vezes está certa. Por isso que eu estou me relacionando bem com Deus, porque eu já estou acostumado aqui no vertical, então já estou acostumado no vertical, então no horizontal é fácil. Eu já sei, Deus. Já sei, o Senhor está certo. Já sei, Denise, você está certa. Amém? Tem mais algum casado que passa por isso? Não levante a mão. Eu acabei de falar, varão. Não levante a mão. Olha o Jair, não. Olha o Jair despistando. Tô explicando lá. Olha o Jair despistando lá atrás. Tô falando, homens. Por isso que a gente tem que estar aqui amanhã pra gente contar. Hã? É por isso que a gente tem que estar aqui amanhã, homens, pra gente desabafar esses trens, sabe, ser curado. Como é que você vai que tem um irmão que fala assim, rapaz, lá em casa eu que mando. Eu tentando amenizar o negócio aqui, Isabela. Então, por isso, vai que tem um anjo aqui no nosso meio, ele vai nos dar a chave da vitória, irmãos. Ele vai falar assim, eu vou te dar uma chave agora. Vai que tem um anjo aqui no nosso meio. Por isso que a gente precisa estar aqui, irmão. Amanhã eu já vi que é dia de cura amanhã. Vai ser dia de cura para nós. Vamos voltar aqui. Então, por favor, crente que não ora está desviado. Só não percebeu ainda. Nós estamos iludidos achando que podemos ser sacerdotes sem incenso. Irmãos, preste atenção. Quem é a nossa maior referência? Jesus Cristo. E Ele como nossa referência, para você que conhece as Escrituras, a vida de Jesus, Jesus em todo tempo orou. Jesus orou para multiplicar pão. Jesus orou para curar. Jesus se retirava do meio da multidão para ir orar. Jesus passava a madrugada orando. Jesus, antes de ser crucificado, o que ele foi fazer antes? Orar. Jesus, até no momento que ele está sendo crucificado, o que ele está fazendo? Intercedendo. Ele fala assim, Pai, eles não sabem o que faz. Esse povo louco. Não sabe o que eles estão fazendo. Só que Jesus, o que ele está fazendo agora, nesse exato momento? Segundo as Escrituras, intercedendo por nós, o nosso advogado, que leva as nossas causas a Deus. Então, na figura de homem, carne, Jesus intercedia. Na figura agora, ao lado, à direita de Deus, ele continua intercedendo. Aí eu pergunto, se Jesus, sendo Deus, orava, imagina eu e você, meros mortais. Será que nós não precisamos orar, não? O que os discípulos pediram para Jesus? Ó Jesus, me ensina a dar uma passeada sobre as águas. Foi isso? Ó Jesus, me ajuda, me ensina esse negócio de multiplicar pão, estou querendo abrir a padaria. O primeiro McFish da Palestina. Foi isso? Foi isso? Ó Jesus, gostei desse negócio de curar aí, hein? Você vai dar dinheiro, hein? Ensina como é que você faz esse truque aí. Não. Os discípulos falaram assim, me ensina o quê? Gente, os discípulos sabiam a importância da oração. Eles sabiam que tudo começa e termina na oração. Eles sabiam. Por que eles sabiam? Porque eles viam Jesus fazendo. Jesus não fazia nada sem antes orar. Pai, eu sei que sempre tu me ouves.
Eu sei que sempre o Senhor me ouve. Pai, eu sei que o Senhor está atento às minhas palavras. Se Jesus, mesmo sendo Deus, orou, continua orando, eu e você precisamos entender que a gente precisa ter um estilo de vida de oração. Outra frase de Leonardo Riverhill. Como vamos derrubar as fortalezas de Satanás se nós não temos forças nem para desligar a televisão? Vamos contextualizar que embora tenha muita realidade, carrega muita realidade essa frase, vamos trazer um pouquinho mais para os dias atuais. Como que nós vamos vencer a Satanás, suas fortalezas, se nós não temos coragem de desligar o nosso celular? Eu não sei se você viu a pregação do cara, fez muito sucesso na época. Ele estava dando uma dica de como ler a Bíblia. Você pega a Bíblia, põe debaixo da sua cama e põe o celular também lá. Que você vai acordar, vai procurar o celular, está do ladinho da Bíblia. Hã? Exatamente. Você já está com a faca e o queijo na mão. Você vai orar. Será que seria exagero também afirmar que na maioria das igrejas a oração está no CTI? Está morrendo? Está em estado grave? Eu estou sendo muito dramático aqui, irmãos? Exagerado? É porque nós estamos ocupados demais para nos ocuparmos de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui. O problema não é quando Deus te liberta. O problema é do que você se ocupa depois que Ele te liberta. Que a Bíblia diz que o Espírito, quando ele sai e anda por lugares áridos, não achando onde repousar, o que ele faz? E o estado daquela pessoa se torna pior. Então o problema não é quando Deus te liberta, é com o que você se ocupa depois que Ele te liberta. Porque se você continuar se ocupando daquilo que Ele já te libertou, aonde o Espírito vai conseguir operar aí? Então muitos de nós, graças a Deus, continuamos sendo libertos por Deus. Mas o que tem ocupado a nossa vida? O que tem nos nutrido esses dias? E você começa a ficar meio doido, dependendo do assunto que você... Essa semana, só abrindo um parênteses aqui, como que as informações elas mexem com a gente. Essa semana, eu entrei nessa paranoia de ver trem de ET, irmão. Fiquei fissurado nesse negócio. E comecei a ouvir um monte de coisa sobre ET. Essas trem que tá aparecendo, não sei o quê. Tem muita teoria, tem muitas camadas. Eu não vou falar aqui, você pode pesquisar. Até indico uma pessoa, chama Daniel Lopes, é um pastor. Escuta ele. Tem várias camadas aí acerca dessas aparições. O Ciro nem veio hoje, né? O menino dele gravou um vídeo, ele me marcou lá de umas luzes piscando aqui no Sagrada Família, viu? Umas luzes piscando aqui no Sagrada Família. Não sei se era rave, não sei o que é, mas tinha umas luzes lá. Ele até mandou para mim, me marcou lá. Mas eu entrei na paranoia, irmãos. E aí quando você afunda muito no assunto, aquele negócio começa a mexer com você. Eu já estou começando a olhar para os outros, falei, tem cara de ET, viu? Tem cara de reptiliano aquele ali, viu? Tem. Olha lá. Essas irmãs que estão tomando monjara, tá ficando assim, ó. Então, isso, aquela ali. Não sei se é monjara ou se é o irmãozinho, né? Então... Volta aqui. Eu desei. Mas essa semana eu já vou sair um pouco fora desse assunto, eu estou começando a ficar bitolado. Falei, não, Jesus. É porque, irmãos, brincadeiras à parte, é porque tem muitas camadas sobre isso, né? Inclusive, falei recentemente, você pode pesquisar lá. Chamaram alguns pastores lá na Casa Branca, pastores influentes da América, para falar sobre isso e falar, ó, avisa o seu povo, porque muitos vão se desviar por causa dessa história de ET. Porque quando eles aparecerem, diz que vão aparecer, mas tem várias camadas, vocês têm que inteirar do assunto.
o discurso deles é que eles criaram Deus e Jesus Cristo, né, como figuras, mas que eles que realmente criaram toda a humanidade. E muitos vão se desviar por causa disso. Só por causa dessa informação. Parece loucura, mas, irmão, loucura por loucura. Vamos ver a menina aqui que falou, tinha 37, ela falou que tinha 12, né? Pelo amor de Deus, gente. O povo está louco. O povo está louco. E o pior, o povo, a família que acolheu. Como é que a menina tem 12 anos, nem aqui, nem na China? Mas estou falando que tem doido para tudo e tem doido que associa com doido. Que é pior. Que é pior. Tudo bem eu falar que tem 47 anos, que eu não pareço, é diferente. É diferente. Outro dia a irmã falou, você parece que tem uns 25. É o 25 só de aposentado, filha. Só de aposentado. Vem pra cá, vem pra cá. Irmão, presta atenção. Se Moisés não tivesse intercedido, o povo tinha sido aniquilado por Deus. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Se os discípulos não estivessem reunidos em oração, o Espírito Santo não teria descido. Vocês estão conseguindo entender o poder da oração? Vocês estão conseguindo entender que através do nosso clamor, da nossa intercessão, do nosso posicionamento, a gente consegue mudar a história de pessoas? Eu falei sobre isso aqui semana passada. De repente eu e você somos frutos de oração de pessoas da nossa família que foram feitas há 20, 30, 40, 50 anos atrás, e nós estamos aqui hoje. Então por isso eu e você precisamos despertar essa manhã a responsabilidade que está na nossa mão de mudar a história da nossa família, de mudar a história desse país, de mudar a história dessa cidade, de mudar a história dessa igreja, de mudar a nossa história, de mudar tudo que está ao nosso redor, através da nossa intercessão, do nosso posicionamento como intercessores que Deus nos chamou para ser. Não dá para brincar no que diz respeito orar, interceder, clamar ao Senhor. Se você concordou comigo que a igreja, no que diz respeito à oração, está no CTI, você concorda também que eu e você temos falhado nesse quesito. O diagnóstico está aí, diante dos nossos olhos. Mas é agora com essa informação, o que eu tenho que fazer? Ter uma vida, um estilo de vida de oração. O nosso problema é que nós somos reativos demais e não preventivos. A gente espera algo acontecer para depois orar. Vou te dar um exemplo. Esse ano é o ano de eleição. A minha pergunta é: quanto tempo eu e você passamos orando pelas eleições? Porque depois o outro ganha, que na nossa ótica não é o que a gente quer, aí a gente vai para o joelho. Por que o Senhor deixou, Jesus? Tem misericórdia de mim! Aí Jesus vai falar, mas peraí, por que vocês não oraram antes para mudar essa situação? Por que vocês não clamaram antes? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Quem que é povo de Deus aqui? Levanta a mão. Então essa mensagem não é para eles, é para nós. Não espere, eles não vão orar. Somos nós que temos que estar nessa brecha, nesse lugar, pagando esse preço. A pergunta essa manhã é: o que está deixando de acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa família, nessa igreja, nesse bairro, no Brasil, porque de repente não temos uma vida de oração? A oração, ela faz parte daquilo que os nossos braços não são capazes de fazer. Quando nós oramos a Deus, nós estamos sinalizando: Deus, eu não consigo. Deus, se não for uma intervenção, se não for uma resposta do alto, não vai. Vocês querem, só para vocês entenderem, a oração do Pai Nosso, ela traz essa realidade da nossa dependência para com Deus. Tem um trecho que diz assim, o pão nosso
de cada dia nos dai hoje. É amanhã? É para a semana? Hoje. Essa expressão nos dai hoje significa que todo dia eu tenho que chegar diante de Deus e clamar a Ele pelos recursos. Isso aponta que eu necessito de uma intervenção de Deus todos os dias. Isso aponta que eu nada posso se não for pela minha oração, pela minha conversa para com Deus. Se o pão é para hoje, assim como o maná foi para o povo que saiu do Egito, que Deus mandou nem guardar, para que exatamente eles dependessem todos os dias de Deus, e aqueles que guardaram estragou, assim sou eu e você. O que é para hoje é para hoje, o que é para amanhã é para amanhã. A oração de hoje não vale para amanhã. A oração de hoje não vale para semana. A oração de hoje não vale por mês. A oração é hoje, ela é pontual demais. E daqui a pouco nós vamos entender por que nós temos que orar pela manhã. Ou melhor, o ideal seria orarmos pela manhã. Só que a gente precisa entender que colocar diante de Deus em oração não são só as nossas necessidades, mas precisamos orar para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra, para que os decretos de Deus sejam implantados aqui na terra. Nós devemos orar para que sejamos livres do mal. Nós devemos orar para que possamos vencer as tentações. Não é só uma questão de necessidade que o ser humano tem para viver. Mas entenda uma coisa, a oração é muito mais além. Qual foi a última vez que nós oramos pedindo, Deus nos livra do mal? Qual foi a última vez que nós oramos, Deus nos livra das tentações? Pai, guarda o meu coração, guarda os meus olhos, guarda a minha vida, guarda os meus passos. Nós sabemos que Ele caminha conosco, mas nós precisamos orar. Sabe qual que é o problema da igreja? Pega a soberania de Deus para justificar a nossa hipocrisia com relação à oração. Pastor, explica melhor isso. Ah, não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se isso está acontecendo, é porque é vontade de Deus, eu não preciso nem orar. Não pegue a soberania de Deus e anule a sua responsabilidade. Quem faz chover é Deus, mas quem ora para que a chuva venha somos nós. Quem faz pão do céu descer é Deus, mas quem ora para o pão descer somos nós. Quem cura é Jesus, mas quem ora para essa pessoa ser curada somos nós. Quem liberta é Cristo, mas quem ora para essa pessoa ser liberta somos nós. Quem converte a nossa família é o Espírito Santo, mas quem ora para a nossa família ser convertida somos nós. Ou seja, não pega a soberania de Deus e tira a sua responsabilidade de orar. Por favor, irmãos, não faça isso em nome do Senhor Jesus. Há uma responsabilidade de clamar aos céus para que os céus respondam aqui na terra. Jesus nos conecta a Deus, mas só existe uma forma de se relacionar com Deus, é através da oração. Cristianismo não é só se conectar a Deus, mas é relacionar-se com Deus. Olha o que diz Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhes perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, ou seja, poderosa, a súplica do justo. Estamos perdendo os nossos familiares para o inferno porque nós não temos orado. Estamos perdendo de repente os nossos filhos para a droga porque nós não temos orado. Nós precisamos voltar a orar. Mateus 6:5. Olha o que Jesus diz. Preste atenção no início. Mateus 6:5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos
dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta e orará a teu pai, que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Presta atenção. O que Jesus está falando aqui? Não é se vocês orarem. É quando vocês orarem. O que Jesus está querendo dizer? Eu espero que meus discípulos orem. O que Jesus está dizendo? A minha expectativa é que meus servos orem. Não é se orar, é quando orar. Sabe o que posso te dizer aqui essa manhã? Jesus está querendo ouvir a sua e a minha voz. Jesus tem uma expectativa em ouvir a voz dos filhos. Não é se você orar, irmão, é quando você orar. Agora imagina, vamos hipoteticamente aqui um cenário, já usar a nossa mente santificada. A expectativa que Jesus tem toda manhã, aguardando que eu e você tenhamos um tempo com Ele. O meu pai lá, o Alisson acabou de acordar, agora ele vai falar comigo. Não, ele vai falar, pai. Ele vai falar, eu conheço o Alisson, ele vai falar comigo. Eu criei ele, gente. Eu e o Alisson somos assim. Ela vai falar comigo. Aí o Alisson acorda, pega o celular. Não, agora depois do celular, o Alisson vai falar comigo. Aí, não, vai levar as meninas para a escola, né? Porque tem um horário, né, da escola, mas assim que chegar, ele fala comigo. Aí o Alisson chega. O pai, e Deus assim com a cara vai falar assim, vai. Vai não. Aí peraí, é igual tá vendo o jornal, depois do jornal. Dormiu, exatamente. Agora eu vou falar com ele em sonhos. Já que ele não falou comigo, eu vou falar com ele. Aí, 11h30. Passou o dia, o Alisson nada, né? Ainda faço aquela oração sem vergonha. Pai, tu sabes. Abençoa os meus inimigos, mata os meus amigos. Você consegue entender, brincadeiras à parte, que se Jesus está falando quando orares, existe uma expectativa da parte dele para que possamos falar com ele? Quando você orar, eu estou te esperando. Eu estou à disposição 365 dias no ano, 24 horas. Estou esperando você falar comigo. Estou trazendo um tom mais cômico, mas para diminuir a cajadada. O peso da cajadada. Isaías 56:7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de Deus não é casa de título, não é casa de milagre, não é casa de campanha, não é casa de promoção, não é casa de vendas. Casa de Deus é casa de oração. E se está falando de oração, está falando que a casa dele é casa de relacionamento. Oração, irmãos, isso aqui é comprovado cientificamente, você pode pesquisar. Oração, ela vai trazer felicidade. Oração, ela traz prazer, oração traz alegria, oração traz calma, oração traz tranquilidade. E é tudo que nós temos procurado hoje, sim ou não? Está tudo disponível na oração. Três perguntinhas. Temos praticado a oração? A oração faz parte da nossa rotina diária? Você tem separado um tempo da sua vida para fazer orações? Com certeza, enquanto eu faço perguntas, você deve estar confabulando várias respostas. Eu não tenho tempo, minha vida é corrida demais, pastor, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho para mim, isso é uma teoria minha.
O diabo, ele não costuma mudar muito as estratégias, não. O povo, antes de ser liberto do Egito, o diabo, o que ele fez? O diabo, o faraó, o que ele fez? Esse povo está querendo adorar a Deus, aumenta o trabalho deles. Vamos dar mais serviço para eles. Aí não tem tempo de adorar a Deus, não. Eu tenho para mim que essa estratégia satânica, diabólica do inferno continua sendo aplicada nos dias de hoje. Não vão dar mais serviço, que aí não tem tempo de ir no culto, não tem tempo de ir na célula, não tem tempo de ser discipulado, não tem tempo de nada. Vão jogar trabalho no povo. A mesma estratégia usada lá, está replicando aqui. Então, quando eu fiz a pergunta, você estava confabulando em várias respostas. Não tenho tempo, minha vida é corrida, tem filho demais, é isso e tal, eu sou casado, eu tenho não sei o quê, eu estou fazendo curso. Ai, irmãos, vai ter 3 meninas. Você vai ver o que é não ter tempo. Vai ter 3 meninas. Na verdade está faltando empenho da minha parte. Na verdade está faltando eu querer orar. Aliás, eu até quero. O cérebro até quer orar. Só que o problema é o cérebro convencer o corpo. Quem quer ir na academia? Todos nós queremos, né? Porque precisamos. Hoje não é luxo, não é só uma questão de estética, é saúde. Agora vai convencer o cérebro que você precisa. O cérebro convencer o corpo que você precisa da academia. Olha os irmãos fechando a cara, pastor, verdade. Já até matriculei, paguei 6 meses. Mas até agora o cérebro não convenceu o corpo que precisa levantar cedo e ir. É só a graça do Cordeiro. Eu não preciso ficar apontando aqui as desculpas, não, irmãos. Você já sabe. Na verdade, muitos de nós temos dificuldade de relacionar com Deus através da oração. Aí nós temos momentos de oração, mas não temos uma vida de oração. E último versículo, Salmo 5:3. Preste atenção nisso aqui. De manhã, o Senhor ouve a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Esse versículo ele tem uma chave aqui interessante. Por que o ideal seria nós orarmos logo pela manhã? Porque o diabo, ele conhece a sua rotina, mas ele não faz ideia do seu propósito. Eu vou repetir. O diabo, ele conhece a nossa rotina, mas ele não faz ideia do nosso propósito. Então, quando eu oro pela manhã, se o diabo tem algo contra a minha rotina, que vai afetar o meu propósito, o Senhor vai intervir na minha rotina para não atrapalhar o propósito de Deus na minha vida. Você já viu que nós programamos muitas coisas pela manhã e de repente nada sai de acordo com o que nós programamos? Aí a gente está achando que é o inferno que está contra nós. Não, é Deus Deus guardando a sua rotina para você atingir o seu propósito. Pegou? É por isso que nós deveríamos priorizar a oração pela manhã. Não só a oração pela manhã, mas principalmente pela manhã. Porque o salmista fala, eu faço a minha oração e fico esperando. O que ele está esperando? Uma resposta. Imagina, irmãos, se de repente tem um Satanás, o lapeta está junto com a turminha dele, programando um acidente com você. Se você virar à direita, o Espírito Santo do nada, não, vira à esquerda. Não, mas aqui, não, vira à esquerda. Olha a resposta aí. Eu lembro, não sei se a Bia vai lembrar. Você lembra, Bia, que a gente estava uma vez orando lá em cima? Que aí você falou que Deus tinha dado um livramento para sua irmã, um parente seu, você lembra? A gente tinha um tempo de oração lá em cima, eu lembro desse testemunho até hoje. A gente estava orando domingo de manhã, aí depois você testemunhou. No momento que a gente estava orando, Deus tinha dado um livramento para um familiar seu. Nós não podemos menosprezar
Existe poder na oração. Muitos de nós ainda não atentamos para isso. Ou não atentamos que existe esse poder, ou menosprezamos esse poder de alguma forma. Irmãos, a oração é uma questão de sobrevivência. O Ministério de Louvor pode subir. Colossenses 4:2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Esse perseverar na oração, o perseverar é imperativo. Ele é uma ordem. Não é apenas um conselho, não é uma boa ideia. É uma ordem de Deus para nós. É um caminho estabelecido por Deus para nós podermos nos conectar a Ele. Perseverar é imperativo. Então, essa manhã, avalie, faça essa conferência. Como que está a sua vida de oração? Como que está a nossa vida de oração? Será que nós não estamos recebendo muitos milagres porque nós temos orado pouco? Aliás, sabe por que a gente depende de muitos milagres? É porque nós quebramos muitos princípios. Se a gente quebrasse menos princípio, a gente necessitaria menos de milagre. Coloque-se de pé, vamos orar. Que o Senhor nos livre de orações pontuais. Inclusive eu estou doidinho para marcar um monte para nós irmos. Só estou esperando esse frio passar aí. A gente tem um tempinho no monte. Só estou esperando o frio passar, porque senão... Marca os irmãos e fala assim: ah, pastor, está fazendo frio, eu não vou. Eu não quero levar os irmãos a pecar, não. Ou então a gente pode ir para a torre, né? A torre é mais quentinha também. A torre leva um Todd. A gente vai tomar um todinho na torre. Mas, irmãos, eu creio que Deus está nos chamando para despertarmos com relação à oração. Eu não digo, como eu já falei, não são orações pontuais só quando o nosso calo aperta, mas uma vida de oração. A nossa vida é corrida, isso tudo nós já sabemos, são tantos afazeres. Mas eu também tenho para mim, como experiência, que eu gasto também muito tempo com coisas que não me edificam, que eu poderia ter com Deus, ao invés de ficar me alimentando de coisas que não estão me aproximando de Deus. Uma das coisas que eu tenho tirado da minha vida, e graças a Deus tenho conseguido, principalmente redes sociais. Às vezes a pastora vira para mim e fala assim: nossa, você viu isso? Eu falei: não vi. Eu tenho acompanhado o mínimo possível, porque eu sei que aquilo lá é um trem. Você começa 5 minutinhos, 10, 15, 20, 30, seu tempo vai embora. É uma luta, irmão, não é fácil, mas eu tenho tentado usar todas as minhas forças aqui eu não tenho clamado ao Senhor para que rede social não tire meu tempo com Deus. Então, isso é um negócio muito particular. Você sabe como você tem gastado o seu tempo. Já falei sobre isso. Deus, ele não administra o nosso tempo, mas ele aponta para aquilo que nós deveríamos gastar o nosso tempo. Pode te dar um exemplo, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ele não vai administrar o seu tempo, mas a Bíblia vai apontar para aquilo que nós deveríamos gastar o nosso tempo. E se tratando de Deus, se tratando do mundo espiritual, tudo está relacionado ao quanto você dispõe de força. Porque se ele está falando para nós buscarmos, quer dizer que não está tão acessível assim. Se ele está falando para nós irmos atrás, quer dizer que está no lugar que nós precisamos nos esforçar para chegar.
O reino de Deus, ele é conquistado o quê? A força. O salmista diz: uma coisa eu buscarei. Uma coisa eu buscarei. Você está falando de buscar, irmão, porque não é fácil de achar. Você está falando de buscar é porque não está tão acessível como a gente acha. Então, o seu nível de relacionamento com Deus vai depender do nível de força que você faz para ter esse relacionamento com Ele. Força essa que muitas vezes é vencida por um celular, um controle, ou tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas você já está cansado de ouvir, sabe? Então vamos orar, é você e Deus. Até o Espírito Santo ora. Seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
resposta, a gente não sabe. Tem pedido aqui para conversão de família, para cura, para seja aberto uma porta de emprego, para provisão, para milagre. De repente para alguma situação que está acontecendo judicialmente falando. Isso. Na intercessão fica quietinho, Eu quero quem de repente nunca orou aqui no nosso meio, vamos dizer aqui. Move cá. Põe a mão. Comece a clamar aí. A igreja estenda as mãos, vamos orar em nome de Jesus, amém? Isso. O salmista diz: apressa-te em nos abençoar. A nossa oração essa manhã é essa: apressa-te em abençoar os nossos irmãos. Isso, estenda as mãos, vamos orar, igreja, vamos orar em unidade, confiando na palavra de Deus, em um só Deus. Aleluia, aleluia. Mostra o teu poder, Jesus. Manifesta a tua glória, Pai. Aleluia. Será o Deus das causas impossíveis. É o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Não há como o inferno pedir para Deus libera uma palavra. Essa manhã nós estamos aqui unidos, reunidos em uma só voz, querendo mesmo Deus de milagres, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que abriu os céus para que o seu povo, abriu o mar para que o seu povo passasse a peixe, o Deus que cessou ou fechou a boca do leão, o Deus, ó Pai, que operou através de Jesus, o Espírito que operou através de Jesus. Nós estamos aqui, Deus, para clamar ao Senhor por esses pedidos, para que o pedir ao Senhor do céu seja aberto, que o Senhor apresse em abençoar os seus irmãos. Mas nós te pedimos, Deus, abra uma porta de emprego, que haja cura, que haja uma resposta no mundo espiritual, que se manifeste aqui no mundo físico. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus, o mesmo Deus que operou através da vida dos discípulos, é o Deus do qual nós queremos hoje. Mas nós te pedimos, ó Deus, rasga os céus, abençoa os meus irmãos. Aqui estão depositados os pedidos, o favor, ó Deus, de cada coração, para que filhos sejam restaurados, para que filhos saiam da droga, para que maridos se convertam, para que esposas se convertam, Jesus. Nós oramos e nós clamamos ao Senhor, crendo, ó Deus, que através dessa semeadura do mundo espiritual, nós ainda essa semana veremos a resposta vinda de Deus, a resposta vinda de Deus. Pai, nós clamamos ao Senhor, nós cremos no poder da oração, nós cremos, ó Deus, que a oração pode mudar as circunstâncias, a oração que foi para Ezequias, a oração, a intercessão 15 anos a vida de Ezequias. Oh, meu Pai, a intercessão que Moisés formou o povo, a intercessão que Moisés formou o povo, a intercessão de Abraão salvou alô, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, a intercessão dos amigos de Jó, Senhor Jesus, esse sistema permite a favor de Jó. Pai, nós te pedimos, Pai, que a nossa oração, a nossa intercessão, assim como nós fomos chamados pelo Senhor, para esse povo que está na brecha, intercessores dessas duas realidades, nós nos colocamos neste lugar, Pai. Nós clamamos por esses pedidos, nós invocamos o nome do Senhor Jesus sobre cada pedido. Nós clamamos ao Senhor Deus, apressa-te em nos abençoar, que haja testemunhos acerca dos pedidos depositados aqui nesse cálice, que num tempo muito curto
possam vir aqui ao altar e testemunhar, Deus. Aquele dia que a igreja orou, o Senhor respondeu. Aquele dia que a igreja se colocou como intercessores, o Senhor abriu as portas. O Senhor fez milagres. Meu marido se converteu, a minha esposa se converteu, os meus filhos foram libertos, a minha casa se tornou um pedacinho do céu. Aquele emprego que eu tanto almejava, abriu-se a porta. Aquela cura que eu estava tanto aflito e clamando ao Senhor, ela chegou, Pai, em nome do Senhor Jesus. A minha nação foi transformada, a minha casa foi transformada, o meu lar foi transformado, Deus. Essa igreja foi transformada pelo poder da oração. Pai, assim nós cremos e selamos cada semente, esse clamor que veio de cada um dos meus irmãos essa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, aplauda Jesus, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Teu reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Pois teu reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Pois teu reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Quero reforçar o convite, quinta-feira, o nosso relógio de oração. Eu sei que os nossos horários já estão, graças a Deus, todos preenchidos, mas pelo menos o desejo do meu coração é no mínimo 2 pessoas por cada horário, ou em cada horário. Então, se você tem a disponibilidade, irmão, vem a partir das 6 horas da manhã. De repente você conseguir dar um pulinho aqui no horário do almoço, venha. Mas vamos juntos orar em nome do Senhor Jesus. E que no sábado também, eu vou marcar lá, seja assim para nós. Nós possamos ter no mínimo duplas de oração aqui. Que sábado, de repente você trabalha só de segunda a sexta, tem essa disponibilidade no sábado. Por isso foi aberto essa opção, né? Também temos o relógio pelo menos uma vez no mês aos sábados, para que você pudesse estar aqui orando. Amém? Então vamos fazer da nossa vida de oração um estilo, um hábito mesmo, uma disciplina. Mas se você não tem o hábito de orar, irmão, não comece com 1 hora, porque não vai. 15 minutos você já está abrindo a boca para dormir. Começa devagarzinho. Se muda hábito é devagar, é de passos em passos, é paulatinamente, é de passos em passos. Então começa com 15, daqui a pouco você desafia, vai para 20, daqui meia hora, daqui um pouquinho está vendo 1 hora, é fichinha para você orar. Amém? Falando em oração, repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E eu que me desviei, arrependido eu volto, para nunca mais sair da tua presença. Deus, eu te agradeço pela minha salvação, através de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Caso você tenha feito essa oração pela primeira vez, seja entregando ou reconciliando, eu queria muito que você levantasse a sua mão. Não quero te constranger de forma alguma, só quero celebrar, festejar essa decisão tão maravilhosa. Vem cá, varão, que você toma essa manhã. Pode aplaudir a Jesus, amém? Aleluia! Então, se é pra Jesus, você pode fazer melhor. Vem cá, varão. Esse varão aqui, ele vem às quintas, ele estava sumido, mandei mensagem. Ué, o que aconteceu? Rapaz, eu não estou vendo você na quinta. Ele, um parceiro dele, né? Ele está trabalhando, que ele falou, perguntei para ele. Mas glória a Deus pela vida dele, né? Que Jesus transforme a vida dele, que a partir da vida dele transforme outras pessoas. Fala com o abençoado, nós estamos aguardando a quinta-feira, hein? Domingo também trazer a família em nome de Jesus. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer pela vida